Olá pessoal, agora vamos falar rapidamente sobre o nosso projeto. Bom, mudanças ambientais muito drásticas, como por exemplo o aquecimento global, ela pode mudar a forma como o homem adapta suas atividades, como por exemplo a agropecuária, seja por mudança espacial, quando o homem se desloca, ou seja algo que muda ao longo do tempo, ou seja, mudança temporal. O modelo em que a nossa pesquisa se baseia é chamado de norma de reação, que é permitido avaliar o valor genético do animal em diferentes ambientes. Como podemos ver aqui no gráfico, este seria o gráfico padrão de uma norma de reação, onde no eixo X há os diferentes ambientes e no eixo Y há o valor genético do animal. Cada animal ele é representado por uma reta e ela possui certa inclinação, ou seja, diferentes animais possuem diferentes valores genéticos em diferentes ambientes. Em relação à produção agropecuária atual, percebe-se que há uma interação entre o ambiente em que se cria o animal e a genética dele, de forma que os dois lados se interagem continuamente. Através de um termo chamado granulação ambiental, que seria o quê? Que seria o conjunto de condições animais, clima, alimentação, umidade, por exemplo, que são adequadas ou não para aquele animal. Podemos medi-lo através das variações nesse ambiente, da perspectiva do animal, ou seja, como ele interage com este ambiente. Então o que nós pensamos foi a possibilidade de estudos através de programas computacionais. Utilizando a linguagem NetLogo, nós simulamos virtualmente rebanhos e esses rebanhos foram gerados através de dados fornecidos pela ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebu, e através de cruzamentos virtuais dos animais pelo método de Monte Carlo de simulações, coletamos dados sobre suas evoluções, seus comportamentos e principalmente parâmetros de adaptabilidade, representado pela inclinação das retas do gráfico de norma de reação que eu havia explicado anteriormente. Bom, este daqui seria o layout do nosso programa, ou seja, como ele funciona na prática, possuindo diversas funções. Na parte esquerda do gráfico, podemos ver os dados de entrada, ou seja, aqueles dados em que você deve inserir porcentagem de seleção e tudo mais. Já na esquerda, são gerados os dados de saída por meio de gráficos que nos fornecem análise sobre os dados e animais pré-estabelecidos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os resultados atingidos com o projeto. Segundo os resultados de variação espacial, ambientes diferentes levam a uma divergência de adaptabilidade, ou seja, na forma como o animal se adapta àquele ambiente. Já segundo a variação temporal, granulações mais rugosas. E o que seriam essas granulações mais rugosas? Seriam aquelas que possuem diferenças mais frequentes ao longo do tempo. Então, nessa variação temporal, através de granulações mais rugosas, consegue-se maiores variâncias das adaptabilidades. Este trabalho leva a um avanço no estudo da evolução, acrescentando o nosso entendimento sobre a interação dos rebanhos com os ambientes em que vivem e que viverão. Este estudo demonstra que o efeito da granulação espacial e temporal pode ser mensurado em simulações de evolução de rebanhos. Muito obrigado.